Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Olá, igreja, boa noite. É muito bom poder estar aqui, conhecer mais uma parte da família de Cristo, né? Já estive algumas vezes aqui em Maringá, tenho alguns amigos aqui, né? Quem veio comigo hoje foi o Lucas, né? Ele veio na função de motorista, mas o Claudinei quer voltar dirigindo, né, Claudinei? Não tem, ele ficou um pouco assustado assim com a emoção do Lucas, né? Gente, o Lucas é lá, líder também de um dos nossos ministérios, na parte de criatividade. O pastor Claudinei está aqui com a gente, né? Tem uma galera aí do Japão, de Maringá, vocês estão aí, eu estou de longe ali, né? Família dele, o pastor Claudinei, nascido aqui, né, na região de Maringá, mas foi pastor por 30 anos aproximadamente lá no Japão. Eles voltaram faz aproximadamente 2 anos, estão lá com a gente em Bauru, né? E tem aqui os familiares, cunhados, irmãos, e aí está sendo uma bênção aí estar com eles. Então, olha só, o culto já está internacional, hein? A galera de longe aí, glória a Deus. Bom, sou o pastor Danilo, né? Como fui apresentado, agradecer ao convite também dos pastores da liderança, né? Obrigado por acreditar na gente e dar essa oportunidade aqui. Sou pastor lá na cidade de Bauru. Nós fomos incumbidos aí de plantar a igreja lá, né, aproximadamente 6 anos atrás, e o Senhor nos deu essa graça aí. Começamos lá com um pequeno grupo, né, com uma célula, né, assim como vocês também trabalham aqui, né, e passamos aí todos os desafios da pandemia, dificuldades, né, mas graças a Deus o Senhor nos abençoou, nos honrou. Hoje nós estamos lá com uma linda igreja, né? Estamos pastoreando aí quase 3.500 pessoas, né? O Senhor nos deu essa graça. Nós tivemos a oportunidade de abrirmos uma escola, né, no ano passado, né? O Senhor tem ministrado muito no nosso coração sobre a ação da igreja para com as crianças, né? A gente sabe que hoje não, mas por muito tempo, né, o ministério infantil de uma boa parte das igrejas era uma salinha que ficava no fundo, né, onde as crianças eram depositadas para que elas não atrapalhassem o culto, não é verdade? E, infelizmente, isso trouxe situações catastróficas para os nossos adolescentes hoje, né, porque eles eram crianças, mas hoje são adolescentes, né, e com as oportunidades ainda que o mundo oferece, não é verdade? Então, o Senhor tem nos ministrado. Nós temos um grupo de pastores, né, que tem entendido essa necessidade que é muito desigual e também impossível de se estabelecer frente a gente cuidando de crianças 40, 50 minutos aos domingos, tentando embutir e ensinar os princípios cristãos, e elas serem expostas às N ideologias que têm sido impostas durante 4 horas por dia, durante as semanas, aquelas que ficam meio período, ou 10 a 12 horas, aquelas que têm que ficar integral, porque os pais precisam trabalhar, não é verdade? Então, nós temos orado por isso, né? Para que o Senhor aí levante igrejas que entendam e que Deus abençoe aí, que cada igreja possa ter a sua escola e abençoar as nossas crianças. Amém? Bom, eu tenho alguns livros escritos, mas alguns nós tivemos uma semana intensa, né? Estava conversando com o pastor, o Richard Gordon estava aqui, né, com vocês aqui no estádio. Ele ficou 2 dias aqui, e eu fiquei sabendo que ele já fez bagunça, né? Agora imagina que ele chegou lá em Bauru domingo, e ficou até esse domingo, né? 8 dias com ele lá foi difícil, né? A galera se perdeu. A gente tivemos um grande evento lá, né, na nossa cidade, uma semana inteira, uma parte para a igreja, uma parte só para as mulheres, mas aí foi uma loucura. Então, um dos livros que ainda eu consegui trazer foi esse, né? Um livro que eu escrevi com um dos meus discípulos, que era
uma pessoa ultra tradicional, né? Eu sei que vocês, pelo que eu percebi aqui, eu escutei já nesse momento de oração, umas rajadas de línguas aí, uns choros, então eu falei, bom, o pessoal aqui tem uma abertura para o mistério também, né? Porque, eu não sei se vocês sabem, né? Eu venho de uma igreja batista também, né? A PIB de Marília, embora hoje, né, já estragada também, a gente brinca que está estragada, né? Mas o pastor Domingos conta que uma das primeiras assembleias que ele precisou dirigir foi para fazer uma aprovação para ver se poderia ter uma bateria no palco, né? Então, olha só, eu sei o que é uma igreja tradicional, mas graças a Deus aí, eu percebi que vocês já têm aí uma abertura linda para o Espírito Santo. Então, eu escrevi esse livro, Desbloqueie o Fluir dos Dons, né? Que é o pastor Vitor, nosso pastor de jovens hoje também, do nosso ministério profético, né? E aqui nós contamos o nosso testemunho, né? Como que Deus usou a minha vida para abençoá-lo, para que hoje ele pudesse estar no centro da vontade de Deus e ser uma das pessoas que mais tem fluído na nossa igreja, no nosso ministério, em curas, milagres e também no ministério profético, e nós contamos aqui esse percurso. E esse aqui, né, é o livro que eu mais tenho divulgado por onde eu tenho ido, né? É o primeiro livro da minha esposa, Multiforme e Amor, né, onde ela fala dos processos de uma mulher. Ela conta aqui os processos dela como tentante, né? Ela tentou engravidar do nosso primeiro filho por 4 anos, sobre todos os dilemas, crises de ansiedade, depressão que ela enfrentou porque ela tinha um problema, ela não poderia engravidar, né? Então ela conta como tentante, ela conta a experiência dela como mãe de primeira viagem do nosso primeiro filho, ela conta a segunda experiência dela como mãe atípica, né? Que nossa filha do meio, a Lara, ela é especial, né? Então ela fala muito hoje para as mães que têm dificuldade em aceitar o diagnóstico, né? Às vezes finge que não está acontecendo nada, fica brava às vezes com as professoras ou as líderes do Ministério Infantil que às vezes vão tentar abordar para dar alguma instrução. Então ela fala como foi o processo de aceitação nesse estágio da vida dela, e por fim, né, ela fala sobre a nossa terceira experiência, né, sobre mãe por adoção. Então ela vai falar sobre ser uma mulher tentante, ser mãe de primeira viagem, ser uma mãe atípica e ser uma mãe por adoção, que a Yasmin, a nossa terceira filha, né, vai completar agora em julho 2 anos que ela está com a gente. Nós aí fomos papais por adoção. Então eu tenho certeza, né, que vai abençoar aí a sua vida como mulher em alguma dessas estações que você possa estar. Bom, mas junho intenso, né? A última quarta-feira do mês, né? E também a última desse mês que vocês estão aí com intensidade, pelo que eu estava conversando com o pastor, e estava ali refletindo, orando a Deus sobre como eu poderia trazer algo para edificar e abençoar a vida de vocês, a igreja de vocês. E eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos quem és, e é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? E respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode acontecer isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas?
Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, você não crê. Como você crerá se eu vos falar das coisas celestiais? Eu gosto de olhar para esse texto e começar a tentar decifrar, né, o mistério das coisas de Deus, né? Porque aqui nós temos um retrato muito interessante de Nicodemos, né? Um homem muito benquisto, como o texto mesmo diz, um dos principais dos judeus, né? Então, ele começa a admirar o ministério de Jesus, ele começa a acompanhar, obviamente, por um primeiro momento, talvez, começou a questionar algumas falas e algumas ações, mas depois, conforme o ministério de Jesus vai evoluindo, ele começa a falar assim: puxa, será que é esse aí que é o que eu estudo e defendo aqui nas sinagogas? Será que esse é o homem que é citado? Será que ele é de fato o Filho de Deus, né? E ele começa a observar, e olha que interessante, quando ele começa a ter essas curiosidades, ele começa a observar, né? Ele fala assim, eu fico imaginando, eu gosto de entrar dentro do texto e ficar me imaginando na cabeça dele. Ele fala, como é que eu, sendo liderança, né, no meio dos judeus, eu vou chegar perto de Jesus, à luz do dia, no meio de um monte de gente? Não vai pegar bem isso aí. Então, eu fico imaginando ele matutando, né? Como é que eu vou chegar até Jesus? Como é que eu vou ter um tempo com ele? Como é que eu vou falar com esse homem? E aí, o texto responde que, alta hora da noite, ele vai se encontrar com Jesus, né? Num tempo oportuno, onde já não tinha circulação do dia a dia, né? E ele conseguiria fazer isso, mantendo a descrição de quem ele era. E ele se aproxima perto de Jesus. E ele chega já fazendo um reconhecimento, ele fala assim, Rabi, né, mestre, né, eu quero que o senhor me fale como é que é isso aí, porque nós temos clareza que você é da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que o senhor tem feito, se Deus não estiver com ele. E aí entra algo que Jesus responde, e eu acredito que essa resposta para Jesus, de Jesus para Nicodemos, ela vem para nós, porque quantos de nós não temos dúvidas, na verdade, sobre os milagres, sobre curas, sobre manifestação, sobre a salvação de Deus? Deus salvou esse, Deus salvou aquele. Por que Deus curou ela e não curou ela? Por que Deus libertou ele e ele continua com vício? Não é verdade? Vocês já tiveram algum tipo de pensamento assim ou só eu que tenho? Vocês também têm, não tem? E eu acredito que Nicodemos, ele observando isso, ele chega para Jesus e fala, né? Como que é isso? E aí Jesus responde para ele, quebrando toda a lógica de raciocínio, de entendimento de um rabino da época. Ele fala assim, olha, se você não nascer de novo, você não vai entender nada, você não pode entender as minhas coisas. E aí o interessante é que Nicodemos, com toda a sua cultura, com todo o seu intelecto, com toda a sua inteligência, né? Ele nem questiona Jesus, mas ele faz uma pergunta pertinente. Ele fala assim, meu Senhor, mas um homem velho como eu, pode nascer outra vez? Como que seria isto? Será que se eu posso voltar a entrar dentro do ventre da minha mãe e nascer de novo? E aí Jesus, ele começa a fazer ali os direcionamentos e as diretrizes que até hoje nós temos pautado a nossa fé. Ele fala, olha, todo aquele que é nascido da carne, é carne. Todo aquele que é nascido do Espírito, é Espírito. Mas aqui, ele fala assim, você não vai nascer de novo, Nicodemos, da forma literal. Você não vai ter sua mãe não vai ter um segundo parto com você. Mas você vai ser batizado. Ele fala o quê? Do batismo das águas aqui, você vai ter que nascer outra vez. Só que ele continua, e ele fala, você já é nascido da carne, você já foi batizado nas águas, porque ele era um bom judeu, Nicodemo era um judeu praticante, ninguém vai questionar isso, só que ele fala, todo aquele que é nascido do Espírito,
é espírito. E aí eu quero perguntar para vocês, nós temos nascidos do Espírito aqui essa noite? E olha que interessante o texto, Nicodemos, ele continua um diálogo com Jesus. E o que é mais interessante é que Jesus, ele começa a ir para uma linha que ele vai colocando todo o conhecimento de Nicodemos em xeque. Porque ele fala assim, olha, ele está falando de nascimento, ele está falando do segundo nascimento, ele está falando de batismo nas águas, e Nicodemos ele está tentando entender. E aí Jesus responde ainda com uma outra colocação, usando uma outra simbologia. Ele fala assim, Nicodemos, observe o vento. Sabe o vento? O vento, ele sopra aonde quer. Ninguém sabe de onde ele vem. E ninguém sabe para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E aí, Nicodemos pergunta, mas como pode suceder isto, Jesus? E Jesus responde, olha que interessante, Jesus em nenhum momento ele descredibiliza, ou ele desautoriza, ou ele negligencia a posição de Nicodemos. Ele fala assim, Nicodemos, você é mestre em Israel. Ele faz uma afirmação, e é verdade, ele era mestre, e você não compreende essas coisas? Como você não consegue compreender essas coisas sendo mestre em Israel? Em verdade, eu te digo, Nicodemos, que nós damos testemunhos daquilo que nós acreditamos. Nós falamos e testificamos daquilo que nós acreditamos. E você não compreende. E se eu estou te falando de coisas terrenas, e você não compreende, como você vai compreender quando eu for falar das celestiais? Então, observa que Jesus, ele começa a nos mostrar aqui, o que ele começa aqui a fazer. Eu sei que vocês estão trabalhando aí em João 14, né? Quando Jesus, ele se despede dos discípulos, ele fala, é melhor que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Mas observa que aqui Jesus já começa a falar fora dos discípulos sobre o Espírito. Ele começa a falar sobre o vento. Ele começa a dar a alusão à manifestação do Espírito Santo, que ninguém saberia de onde ele viria, que ninguém saberia para onde ele iria. E ele começa a fazer um apontamento que quem fosse nascido do Espírito seria como o vento. Ou seja, muitas vezes nós não vamos conseguir explicar, muitas vezes nós não vamos conseguir determinar. Quando nós estamos falando de uma liberdade do Espírito Santo de Deus, nós temos que entender que nós não vamos conseguir colocar ele dentro do que nós queremos que ele faça. Nós não conseguimos colocar o Espírito Santo de Deus dentro de uma caixinha de sapato. Então observa que hoje nós estamos muito próximos, acredito eu, né, num derramar sem precedentes do Espírito Santo sobre nós. Quando nós vamos estudar sobre os grandes profetas e as grandes profecias, né, quando nós vamos estudar sobre os 500 anos da Reforma, quando nós vamos estudar sobre o último avivamento, grande avivamento da Rua Azusa, né, nós começamos a entender que tudo direcionava para um último avivamento. E quando Billy Graham, né, ele vem pregar, se não me falha a memória, a sua última vez no Brasil, ele diz que Deus dá uma visão para ele, e ele olha do Brasil saindo um grande celeiro de missionários que impactaria todo mundo. Agora, vamos ser sinceros, gente. O brasileiro, né? Nós estamos na Copa de Clubes aqui. Tem alguém acompanhando a Copa de Clubes ou não? Né? Só os corintianos que estão secando só, né? Mas o flamenguista, palmeirense, botafoguense está lá torcendo, né? Agora, fala a verdade. Se no futebol as pessoas desmerecem tanto os brasileiros, futebol, um esporte.
do nosso futebol, que nosso futebol é isso, e estamos lá. Mas ninguém agora imagina falando de avivamento. Vocês sabiam que um dos últimos avivamentos que nós tivemos foi com os nossos vizinhos argentinos, que foi liderado pelo pastor Carlos Anacondia? Agora, entenda, quando o Billy Graham diz isso, né? Nós temos uma profeta que o Paulo Mazzoni citou, eu me esqueci o nome dela agora, da última vez que nós estivemos juntos, agora em março, ele disse assim, que ela falou, quando o Billy Graham morrer, o Senhor não vai dar mais a unção dele para um único homem, mas tudo que o Senhor depositou nele, ele vai derramar sobre essa próxima geração. Né? Então veja que isso acabou na Rua Azusa, aproximadamente 1907, o epicentro do avivamento da Rua Azusa. William Seymour fala que o Senhor estava derramando algo poderoso sobre os Estados Unidos, né? E a partir dos Estados Unidos, mas a outra profecia foi que em aproximadamente 100 anos, o Senhor derramaria outra vez o seu Espírito, só que seria muito mais intenso do que aconteceu na Rua Azusa. Então, quando nós vamos enxergando homens de Deus, estou falando de Billy Graham, não estou falando de um homem aventureiro, não estou falando de uma pessoa que não tinha concentração e não tinha retidão no que fazia, né? Nós estamos falando de homens e mulheres que caminham muito, muito próximos daquilo que Deus quer que nós façamos. E quando eu olho hoje para o Brasil, gente, nós vamos para o norte do Brasil, Deus está pipocando igreja para todo lado lá. É gente se convertendo que não tem nem estrutura para receber. Nós vamos para o Nordeste, que há 10 anos atrás, eu fui pregar no Nordeste em 2014, dava dó do Estado. Eu estou falando do cristianismo. Eu fui pregar lá ano passado, mas eu rodei tanto de carro. O rapaz foi me buscar no aeroporto com uma caminhonete traçada com 2 step. Aí eu falei, por que 2 step? Pastor, porque geralmente um sempre fura. Então a gente tem mais um por precaução. Mas era tanta gente que acabou de se converter, o Espírito Santo batizando pessoas sendo curadas, pessoas chegando na igreja, perguntando, o que é isso aqui? Cara, eu preciso fazer parte disso, e aqui em Maringá mesmo, né? Vocês acabaram de ter um evento, né? Eu sei que foi coordenado por uma igreja, mas eu sei que teve a participação de um monte de igrejas. Então, observa que o sul do Brasil, né? O sul do Brasil está sendo visitado por Deus. O Espírito Santo está soprando. Ninguém sabe de onde está vindo, ninguém sabe para onde está indo, mas uma questão é certa: Ele está soprando nos 4 cantos da terra. Agora, a grande questão e a ênfase que eu quero trazer no texto é que aqui a dúvida de Nicodemos e o questionamento dele é que ele queria ser parte. Ele não foi falar com Jesus simplesmente para tirar uma dúvida, será que é ele mesmo ou não? Ele fala, eu estou vendo o que o Senhor está fazendo, e não é possível ser feito as obras e sinais que o Senhor faz, se Deus não estivesse contigo. Então, ele está perguntando, e eu? Né? Em outras palavras, eu estou aí estudando, decorei a Torá, né? Eu sei de trás para frente, eu sei do meio para trás, do meio para frente, eu sei do jeito que o Senhor quiser. Mas não é só sobre isso, eu quero a revelação do que eu estudo. E aí ele está querendo fazer parte de tudo isso. E eu acredito que isso é o maior objetivo de um cristão. Eu quero fazer parte daquilo que Deus está fazendo, né? Eu não quero só ir para o culto e voltar para minha casa. Eu me lembro que quando eu me converti em Marília, eu fui um dia conversar com o pastor Domingos, né? Eu me converti em 2010. E eu fui conversar com o pastor Domingos, e eu falei assim, pastor, fazia 3 meses que eu tinha me convertido. Falei, pastor, eu me converti, larguei todos os meus velhos amigos, né? Eu precisava fazer isso, né? Eu parei de frequentar todos os ambientes que eu frequentava, né? Eu parei de beber, eu parei de fumar, parei de usar droga. Pastor, mas fala para mim uma coisa, de verdade. Cara, eu não estou aguentando mais essa vida que eu tenho.
Aí ele falou, como assim? Cara, eu venho para o culto, eu saio do culto, vou comer alguma coisa com o pessoal, e depois eu volto para minha casa. Aí depois eu vou para a célula no meio da semana. Aí depois eu como alguma coisa e eu volto para minha casa. E eu faço isso na outra semana igual. E na outra semana igual. Aí eu falo, não é possível que é isso. Não é possível que é isso. Porque eu não vou dar conta de fazer isso aqui a minha vida inteira. Aí ele falou, não. É que você está só entrando na rotina da igreja. Aí eu falei, tudo bem, mas e o que eu faço para, cara, andar com Deus? Eu quero andar com Deus, o que Deus quer que eu faça, sabe? Eu preciso saber isso. Aí ele falou assim, você precisa, cara, aprender a se relacionar com Deus. Aí eu falei, cara, mas eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, sabe? Eu estou lendo 3 capítulos por dia, ó, eu nem lia, é uma vitória, não é? Eu falei, eu estou jejuando agora, jejuei da meia-noite ao meio-dia, acordei às 8h30, fui trabalhar, mas fiquei firme aquelas 3 horas, sabe? Eu estava buscando, estava no começo da conversão. E aí ele falou assim, Danilo, cara, vai dar certo, eu vou te ajudar. E aí foi quando ele me convidou para ir na primeira caravana que ele levou para Santarém, para a gente conhecer sobre a evangelização, sobre você ter compaixão do próximo, sobre você se dedicar, sobre você ter empatia com o próximo, né? E eu fui conhecer essas células lá em Santarém, 2010 isso. E eu me lembro que eu estava no hotel e o supervisor mandou mensagem, olha, 7:45 eu vou passar aí, já esteja embaixo. Eu falei, ok, né? E foi cada um para um canto. E aí ele chegou, ele falou assim, vamos lá? Eu falei, bora lá, né? E andamos meia quadra, andamos um quarteirão. Eu falei, nossa, ele parou o carro longe, né? E aí 2, 3 quarteirão. Aí ele falou, gente, não liga não, que geralmente nas quartas-feiras eu rodo 2, 3 quilômetros a pé para supervisionar as células, né? Aí eu falei, pronto, ó, vou fazer uma caminhada já, né? Fomos fazer supervisão a pé. Fomos em 4 células. Eu lembro que eu cheguei em uma célula, numa vilelinha, lá embaixo, casa de cimento queimado no chão, de pau a pique, bem simples mesmo. E a mulher, ela abriu a geladeira e ela pegou uma garrafa d'água no final da célula. E ela falou assim, gente, hoje eu quero compartilhar com vocês tudo que eu tenho. E aí a gente sentou, né, e ela acabou a célula, compartilhou a palavra, tudo. Aí ela foi, pegou os copos, colocou na mesa, pegou as garrafas d'água que ela tinha, e ela começou a servir a água. E aí ela falou assim, hoje eu estou compartilhando com vocês tudo que eu tenho. É o meu melhor. Isso é o meu melhor hoje. Mas eu estou tão feliz que Jesus trouxe vocês aqui. Eu estou tão feliz que eu pude compartilhar Jesus com vocês. Para que quando vocês voltem para a cidade de vocês, vocês também possam oferecer o melhor de vocês para as pessoas. E ali eu já comecei a apanhar, né? Porque assim, graças a Deus, né? Meus pais não são ricos, né? Na época eu ainda era solteiro, mas trabalhador, então eu sempre, na medida do possível, tive uma boa casa, né? Nunca tive só água na geladeira, né? Na minha casa tem sofá, né? Eu não precisava sentar no chão, na cadeirinha de madeira, mas eu comecei a me ficar constrangido, porque aquela mulher estava tão feliz. E aí eu fui em outra célula, né? Aí eu fui na última, das 11, que eles também têm célula às 11 lá para quem faz universidade. E aí a mulher falou assim, hoje eu fiz vatapá. Aí eu falei, nossa, né, tem camarão, eu não posso. Ela, não, o nosso não tem camarão. Aí eu falei, que legal, então eu vou comer, né? Aí eu falei, mas como será que é sem camarão, né? Eu nunca vi, só vi com camarão, era só fubá. Ela só deu um nome vatapá para, sabe, fubá com água, para dar aquela inchada. E aí ela pegava e punha assim no prato, né? E a gente comia aquilo. Meu Deus, não descia, tomava água por cima, aí parece que aumentava, uma loucura. E aí ela falou assim, gente, glória a Deus, né? Eu fiz vatapá para render, porque tinha 30 pessoas na célula, para todo mundo poder comer até se fartar.
Aí eu falei, nossa, e aí ela dá água ainda, que aí dá aquela sensação de fartura mesmo, né? Mas voltamos para o hotel, fomos fazer lá, né, um checklist, um double check de tudo que nós tínhamos vivido, compartilhar as experiências. Aí eu compartilhei as minhas, eu cheguei suado, porque imagina só, Santarém é calor com força, né? Então eu fui andando nas celas e voltei andando, né? Então eu cheguei lá, aí tinha uns que foram de bicicleta, outros que foram de moto, 3 numa moto, alguns foram de carro. Mas a galera já voltou impactada só com o que as pessoas faziam toda quarta-feira. Porque é toda quarta-feira que eles faziam isso. E aí começamos a conversar, e fomos isso, eu compartilhei os meus, né? Falei, gente, quase que eu trouxe um pouquinho de vatapá para vocês aqui, né? E todo mundo conversando. E aí o Rafa falou assim, cara, teve uma que foi muito forte. Eu cheguei na célula, a mulher caiu na minha frente. Aí eu fui ajudar ela, eu vi que ela não tinha as 2 pernas. E aí ela empurrou com a mão assim e encostou na parede. E aí ela olhou para mim e falou assim, pode sentar na cadeira você é a visita. Aí eu falei, ô louco, Rafa. Não, ele falou, cara, eu fiquei com vergonha, eu fiquei em pé do lado da cadeira, que eu falei, eu não vou sentar, e a mulher sem perna, encostada no chão, não vou. Mas, o que eu estou querendo falar para vocês? A minha crise era assim, Deus, eu não quero ter uma vida dessa. Antes de me converter, eu fazia festa, né? Fizemos as primeiras festas raves lá em Marília, né? Festa de 12 horas, de 24 horas, de 18 horas. Imagina só, eu indo para o culto, saindo para tomar um lanche e indo para casa. Era desesperador, né? Eu não estava dando conta mais. 3 meses parecia uma eternidade. E eu falei, eu preciso saber o que eu preciso fazer, não é só isso, eu tenho certeza que não é só isso. E aí o pastor me chamou para ir lá. E cara, eu comecei a ver aquilo, começou a me dar um negócio, falei, gente, é isso, né? É isso, vamos para Marília, cara, mas vamos ganhar gente para Jesus. Cara, Marília está perdida, né? Um monte de gente que tem carro na garagem e não dá carona para a pessoa para não sujar o carro. Falei, nós precisamos disso. Eu sei que Maringá é diferente, mas Marília era assim na época, né? O pessoal às vezes ia dar carona para levar o irmão na igreja, pedia 10 para gasolina, né? Mas aqui não acontece isso, eu sei, mas Marília era triste essa época. E aí, eu voltei doido, mas doido. Cara, eu falei, pastor, eu vou fazer esse negócio aí, o que tem que fazer? Eu vou abrir uma cela na minha casa, eu quero ganhar, eu quero evangelizar as pessoas, eu preciso disso. Voltei desesperado. Eu, pastor, calma, né? Você tem que fazer o curso. Eu falei, eu vou fazer o curso, me dá um intensivo, eu quero fazer esse curso aí. E ele fez o módulo com a gente, tudo. Aí eu falei, agora já era, janeiro vou começar. 2011 vou começar com tudo. E comecei a falar para todo mundo, e falava, e lia a Bíblia, sabe? Eu lia, e nunca tinha lido a Bíblia inteira, mas eu estava apaixonado, eu queria isso para a minha vida. E eu pegava e falava assim, pastor, eu vou ler esse texto aqui que você mandou então na quarta-feira. Só que como eu não tinha nenhum conhecimento, o que eu fazia? Eu já estudava tudo na segunda. Então, eu ia convidar as pessoas, eu já pregava a cela para a pessoa ali na segunda, na terça. A pessoa chegava quarta, era o mesmo estudo, mas estava valendo. Só que o que aconteceu? Nas primeiras semanas, não ia ninguém. Ninguém. Convidava todo mundo. Na época era Orkut. Mandava aqueles testemunial oculto, sabe, para o pessoal. Convidava, mas convidava a rodo. E não ia ninguém. Eu falei, Deus, mas como assim? Não é possível, né? Eu fui lá, eu vi o pessoal andava 3 quilômetros para ir numa cela. Não é possível, eu estou chamando aqui as pessoas da minha rua de trás, não vem. E aí eu comecei a ser ministrado por Deus. Danilo, calma. Você está querendo compartilhar com as pessoas o que nem você tem ainda. Aí eu falei, mas o que eu não tenho, Jesus? Você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Você precisa buscar, você precisa se relacionar. Você só pede. O que eu fazia? O que era oração para mim? Era pedir. Então eu falava, Deus abençoa a célula, abençoa o João que eu chamei o Marcelo também, eu chamei o Marcos, eu chamei a Maria, eu chamei a Joana. Deus traz eles aqui, eles precisam se converter, né? E era isso.
Você precisa se relacionar comigo. E é por isso que hoje eu quero falar com vocês sobre o sopro do Espírito. Eu acredito que muitos cristãos, assim como eu, a gente tenta fazer tudo. Nicodemo sabia tudo, era doutor, era mestre, mas não tinha vida do Espírito. Sabe? E eu comecei a ler a Bíblia, eu li a Bíblia, a primeira vez eu acabei de ler a Bíblia em 120 dias. Eu comecei a ler, eu falei, eu preciso ler, eu não entendia nada. Aí o pastor, compra na linguagem de hoje primeiro, e eu li na linguagem de hoje, e aí compra em ordem cronológica, eu li em ordem cronológica, eu falei, pastor, eu estou lendo, mas não está dando, porque é uns negócios que eu não entendo nada. Mas entende ou não? Eu estava querendo fazer tudo e não fazia nada. Nada. Eu orava e eu acabava de falar, levantava e ia embora. Eu não tinha entendido que um relacionamento com o Espírito Santo é um diálogo. Não é um monólogo. Eu não esperava ele responder, eu não esperava ele falar, eu não esperava ele ministrar. Eu acabava, amém, e levantava e ia fazer minhas coisas. E na época ainda eu falei assim, nossa, eu lendo sobre os avivalistas, como é que os caras conseguem ficar 3 horas, 4 horas? Não é possível. Eu cronometrava, eu orava por todo mundo, pelo meu pai, por minha mãe, minha avó, meu avô, orava para todo mundo, orava pelos pastores, aí orava pelos líderes, aí eu falava, amém, dava 28 minutos, eu falava, não é possível, esse relógio aqui está muito devagar, como é que os caras conseguem ficar 4 horas? Mas é por quê? Porque eles entravam em um nível de intimidade com Deus, que o Espírito Santo visitava eles no secreto. Sabe, o vento sopra onde quer, e se o Espírito não soprar, a gente não consegue sair do lugar. A gente não consegue fazer nada. A gente não consegue apresentar nada para as pessoas com o nosso argumento. Observe que hoje nós temos o privilégio de vivermos no ministério do Espírito Santo. O privilégio. É Ele que convence do pecado, não somos nós. É Ele que convence da justiça, não somos nós. E é Ele que convence do juízo, não somos nós. Só que se Ele não opera em nós, e nem através de nós, nós vamos querer ir para o embate. Nós vamos querer ir para o fight, E ainda como os cristãos de hoje são tudo sábio, eles vão logo para a internet, eles querem mostrar que está brigando, que sabe, Isso é errado, sua linha está errada, a minha linha que acerta, Você não sabe nada, eu que sei, A sua igreja não presta, que presta é a minha, e começa essas loucuras. E nunca foi isso que o Espírito Santo quis. Porque fala a verdade, eu não sei Maringá, mas Bauru é uma cidade que tem um percentual bem baixo de cristão. Hoje, se nós pegarmos as 10 principais igrejas da cidade, nós não temos 10% da cidade que frequentam os cultos aos domingos. Eu não sei qual que é o percentual de Maringá. Bauru tem aproximadamente 400 mil pessoas, e nós não temos 40 mil pessoas que frequentam os cultos aos domingos. Se você vai lá pelo IBGE, pelas pesquisas, até vai ser um pouco mais, porque eles colocam os católicos juntos, Mas só os cristãos, protestantes. E quando nós chegamos em Bauru, era desse jeito. Imagina eu tinha vindo numa experiência de Marília, onde o Espírito Santo nos visitava quase todos os cultos. As pessoas eram curadas sem a gente orar por cura. As pessoas eram libertas sem a gente orar por libertação. As pessoas iam passando na calçada, na hora do almoço, elas caíam e começavam a chorar e se arrepender dos seus pecados na hora do almoço, porque a glória de Deus tinha impregnado na casa. Agora imagina eu chegando em outra cidade, e falando, Deus, como é que o que acontecia lá vai acontecer aqui? Eu falava de jejum com as pessoas, mas não, nem precisa jejuar. Pessoas de 30 anos de conversão que nunca tinham jejuado. E se apresentavam assim, nesse café de integração que vocês vão fazer.
Eu lembro que no começo nós tínhamos 10 pessoas na igreja, era lotar, bombava, 10 pessoas, 12, no culto principal. E aí a pessoa chegava no café de integração, pastor, fica tranquilo, eu tenho 30 anos de conversão. Eu falava, glória a Deus, né? Nossa, Deus está mandando pessoas prontas, né? Pessoas que vão ajudar, não é verdade? Pessoas que vão vestir a camisa, glória a Deus, né? E passava e falava, meu Deus, não é possível que essa pessoa é convertida. Quem que batizou essa pessoa? Eu já queria brigar com outro pastor, né? Mas, por quê? Porque elas não tinham sido batizadas pelo poder de Deus. Elas não conheciam o poder de Deus ainda. Era só teoria. Não tinha prática. É por isso que hoje eu quero falar com vocês sobre o sopro do Espírito. Eu podia falar sobre curas. Tivemos 200 essa última semana com exames de antes e depois. Mas eu quero falar sobre o Espírito que cura, não sobre as curas, porque senão a gente também canaliza, sabe? Então, nós temos que aprender a cultivar o Espírito Santo, nós temos que aprender a cultivar a manifestação dele. Tudo que nós cultivamos cresce. E quando o Espírito Santo começou a me confrontar lá, eu chamava todo mundo, não vinha ninguém. Preparava um banquete, falava, mãe, minha mãe cozinha bem, faz bastante bolo, faz torta, porque vai vir muita gente hoje. E ela fazia 2 bolos, 2 tortas. Eu falava, mãe, não vai dar, vai faltar. E aí não ia ninguém na célula. Era eu e a Lari. E a Lari queria casar comigo nessa época, então ela não podia faltar. Então imagina só, era só eu e ela. Às vezes eu, ela e o Rodrigo. E ficava aquelas travessas de bolo, travessas de torta, e não ia ninguém. Aí eu falava, Deus, mas eu estou chamando todo mundo, eu estou fazendo tudo, e não está vindo ninguém. É porque o vento sopra onde quer. E aí eu comecei a perguntar para o Espírito Santo, por que o Senhor não quer soprar na minha célula? Eu nem era pastor, eu era um líder de célula, que não ia ninguém na célula. Por que o Senhor não quer soprar? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso corrigir alguma coisa em mim? Tem alguma coisa que eu ainda preciso abrir mão? Porque quando a gente se converte, a gente vai nos pecadão, né? Eu já parei de fumar, parei de beber, parei de usar droga, né? Estou namorando agora em santidade, vou casar daqui 6 meses, né? Mas o Senhor não sopra aqui, o Senhor não vem aqui por quê? Por quê? Eu comecei a conversar com ele, e eu comecei a ficar horas, sem perceber. Eu falava, Deus, eu vi o Senhor se movimentar lá no norte, no meio de uma pobreza que dói. Porque eu sei que na nossa cidade, em Marília, tinha gente pobre. Eu sei que aqui em Marigá tem. Gente, mas ela era com força demais. Com força. Aqui a gente reclama que tem buraco na rua, lá não tem nem rua. Era uma trilha para passar no meio do mato para chegar lá. Aqui a gente fica bravo às vezes que não paga energia, o pessoal corta e a água é gelada, lá eles tomam banho no rio, uma parte deles. Entende? E eu falei, Deus, eu vi o Senhor se movimentar lá, eu vi as pessoas se movimentarem lá, com o mínimo do mínimo do mínimo. Não é possível que o Senhor não possa fazer aqui em Marília. Não é possível. E se o problema sou eu, me fala o que eu preciso fazer. O que eu preciso fazer para ser nascido do Espírito? Eu não quero mais ser só batizado, eu quero ter uma experiência poderosa com o Senhor, eu quero que o Senhor me ajude. O que eu preciso fazer? E gente, começou um relacionamento com Deus, e Ele vai fazendo no tempo dEle. Tinha dias que Ele falava tanto comigo, mas às vezes ficava 2, 3 semanas só eu falando. E eu falava, Deus, eu não vou sair daqui, está no seu tempo. Eu vou esperar porque está na sua vez de falar. Se você não quiser falar, tudo bem, eu vou ficar aqui até o final. E eu ficava. Aí eu falava, eu vou cantar uma música, porque o senhor não quer falar. Mas está tudo bem, mas eu estou aqui, e se o senhor falar, eu paro de cantar. E ficava exercitando, e ficava cultivando, e cultivando, até que ele começa a alinhar. Sabe, coisinhas pequenas. Danilo, o problema, sabe o que é?
é que você ainda tem um problema sério com orgulho, cara. Eu falei, não, Deus, não tenho. Tem. Você lembra essa situação aqui? Você lembra essa situação aqui? Eu falei, lembro, mas eu não mexo mais com isso, já parei, isso, mas você não voltou para pedir perdão. Mas precisa pedir perdão, faz tanto tempo já. Eu falava, nossa, eu vou lá falar com a pessoa. Falei, Jesus, me ajuda. E eu fui pedindo perdão para algumas meninas, para alguns colegas, né, para os meus pais. Né, eu tive uma vida muito ruim. Com 18 anos, né, todo mundo espera ganhar uma carta, né, de habilitação. Minha mãe me deu uma carta, me mandando embora de casa, para vocês terem uma noção. Então, eu não era uma pessoa fácil, né? Fui pedir perdão para minha mãe, pela desonra, perdão para meu pai, mas tinha um que eu não tinha ido pedir perdão, né? A gente tinha tido uma briga numa festa, e eles estavam em maioria, nós estávamos perto de uma reforma, e tinha uma pilha de tijolos, e eu falei, eu não vou apanhar esses caras aqui, que vai ficar feio, né? Aí eu peguei um bloco e joguei, mas eu nem vi, eu só escutei o tum, e plum, eu falei, pronto, matei. Né? Achei que tinha matado, mas não morreu, graças a Deus. Mas abriu um taio na cabeça e espirrava sangue para cima, assim, uma loucura. E aí eu estou na célula um dia, 5 meses depois que eu tinha me convertido, fazia uns 9 meses da briga. Não foi eu que chamei, porque aí, olha que loucura, as pessoas que eu ia, às vezes não iam, mas elas tinham convidado outras pessoas que começaram a ir. Então, às vezes chegavam as pessoas lá, quem te chamou? Foi o João. Falei, João? Mas ele não veio, né? Não, mas ele avisou que era bom eu vir, e eu vim aqui. E um desses que chegou lá foi ele. Na hora que eu olhei, eu lembrei pela cicatriz. Falei, nossa, rapaz, ficou grande a cicatriz mesmo, né? E aí eu falei, esse cara vai querer brigar aqui dentro. Vou ter que sair na mão com esse cara aqui. Eu falei, não posso mais, eu vou pedir perdão. Vou pedir perdão e está tudo certo. Eu falei, mas como é que eu vou pedir perdão para o cara? Porque eu dei uma tijonada nele. Olha que loucura. Loucura, né? E aí eu dei a célula e foi uma situação super constrangedora. Acabamos. Aí eu falei, cara, preciso falar com ele. Eu falei, mano, eu preciso falar com você. O pessoal tinha ido para o lanche. Eu falei, gente, tem bolo, tem torta lá no fundo, mas posso falar com você? E aí ele, pode, mas meio ressabiado, né? E eu também estava. Eu falei, mano, se ele me der uma pancada que eu não posso nem revidar agora, eu sou crente. E aí eu olhei e falei, viu? Eu quero te pedir perdão, cara. Eu falei, eu sei que talvez você não vai entender, mas hoje eu jamais faria o que eu fiz. Na verdade, eu nem frequentaria o lugar que eu estava. Eu falei, eu tive um encontro com Jesus. Aí ele falou, cara, eu também tive, você acredita? Aí eu falei, cara, quero te pedir perdão. Ele, não, se você não jogasse tijolo, a gente ia te moer mesmo, certeza. Aí eu falei, pô, ainda bem que eu joguei o tijolo, né? Senão... E aí pedi perdão e batizamos ele, né? E glória a Deus por isso. Depois ele se tornou um hospedeiro lá em Marília, né? Depois ele se mudou para Portugal. Mas enfim, olha só, eu achava que estava tudo certo já, mas não estava. Tinha coisas que eu precisava fazer, né? Tinha pontes que eu precisava reconstruir, tinha muros que eu precisava quebrar. Coisas sérias, sabe? Comigo mesmo, que ninguém poderia fazer por mim. E comecei a construir isso, né? E depois você começa a ver que quando você acaba, você encerra as janelas que você abre, você fecha as portas que você abriu, que não deveria ter aberto. Deus começa a abrir as portas dele para você. E aí o Espírito Santo começou a visitar, não eu, mas começou a visitar primeiro os nossos pequenos grupos. E depois desse processo de quase 5 meses, que eu fazia tudo e não ia ninguém, mas que Deus estava me reconstruindo, sabe? Aí começou a chegar 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas. No primeiro ano, com quase 500 pessoas. Aí pensa, olha só, o vento sopra aonde quer. Ninguém sabe de onde ele vem. Ninguém sabe para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
Aí fala, como que em menos de 1 ano de conversão, eu teria condições de cuidar de 500 pessoas? Eu identifiquei isso, fui falar com o pastor, falei, pastor, cara, não dou conta, o pessoal tem muito problema. Eu achei que eu que tinha problema, mas o pessoal tem muito. Eu não estou dando conta, toda hora que eu vou atender é um problema atrás do outro, eu nem sei o que eu aconselho eles a fazer. Aí o pastor falou assim, vamos orar. Aí eu falei, mas eu já estou orando. Não, para Deus te ajudar, porque os filhos são seus, sei que vai cuidar. Aí eu falei, meu Deus do céu, né? E começou numa loucura, e depois 1.000 pessoas, e depois 1.500 pessoas, e aí ele fala assim, Danilo, olha só, Deus tem um chamado pastoral para a sua vida. Eu falei, não, pastor, eu tenho a minha empresa, a minha esposa é arquiteta, a gente faz tudo por amor, eu não quero ser pastor. Tudo bem, só estou te avisando que você tem um chamado. E continuamos. Passou mais 1 ano, quase 2.500 pessoas. Aí eu falei, pastor, sabe o que eu acho? Que você tem que colocar um pastor para cuidar dessas pessoas. Eu não estou dando mais conta, eu estou atendendo as pessoas na empresa, aí eu venho para a igreja, estou fazendo negócio na igreja por causa da empresa, já não sei nem mais o que eu tenho que fazer. Aí ele falou, lembra que eu te disse que você tem um chamado? Eu falei, pastor, mas eu trabalho, eu não consigo ficar aqui o dia inteiro, quem vai pagar minhas contas? Eu preciso trabalhar. Aí ele falou assim, você tem um chamado pastoral, mas olha que isso é interessante. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Por que eu perguntei para vocês se nós temos nascidos do Espírito aqui? Porque quando nós somos nascidos do Espírito, nós estamos aqui, depois nós não estamos mais, nós estamos lá. E depois nós não estamos mais lá, nós voltamos para cá. Por quê? Porque assim é. Nós estamos onde o Espírito quer que nós estejamos. Mesmo sem conhecimento, e o conhecimento foi sendo adquirido. Depois eu fui fazer minha faculdade, me formei, né? Comecei a entender essas coisas, né? Teve um momento que eu precisei renunciar à minha empresa, eu vendi a minha empresa, eu não estava dando mais conta. Pastor, mas eu conheço gente que é pastor e é empresário, eu não consegui. Tem gente que consegue, glória a Deus por isso, eu não dei conta, né? E tudo bem. E aí quando está tudo redondinho, bonitinho em Marília, organizado, né? Estávamos com quase 3.000 pessoas, organizado, né? Líderes, hospedeiros, voluntários, uma coisa linda. Aí o Espírito Santo fala para mim assim, agora você vai entregar o seu Isaac, e eu vou te mandar para outro lugar. Eu falei, Deus, mas agora está tudo pronto já, está tão agora fácil, eu não preciso fazer mais nada, o pessoal faz tudo, eu penso, eles já fizeram. Mas porque assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E ela vai eu com a minha família para Bauru. E aí começamos de novo. E de novo. E de novo. Por quê? O que acontece com Nicodemos e Jesus vai acontecer com vocês. Uma hora você vai ser o Nicodemos, outra hora você vai ser um discípulo de Jesus. Porque o que Nicodemos faz com Jesus, depois em Atos 2, eles chegam e fazem com Pedro, meu irmão, e agora? O que nós precisamos fazer? E aí Pedro fala, sejam batizados em nome de Jesus, para perdão dos seus pecados, e recebam o Espírito Santo. Então observem que uma hora nós vamos ser como Nicodemos, nós vamos perguntar, o que eu preciso fazer para fazer parte disso? E quando nós começamos a nos envolver dessa maneira, cultivando um relacionamento com o Espírito Santo, as pessoas vão chegar e perguntar, o que eu preciso fazer para fazer parte disso que você faz? Sabe, nós estamos num momento tão fácil, né? Um momento que o mar está para peixe, você nem precisa jogar rede, os peixes pulam no barco, é uma coisa louca. Agora eu pergunto, algumas pessoas vão precisar fazer a pergunta que eu fiz para Jesus, Jesus, eu estou fazendo tudo que um homem pode fazer, a parte humana, porque é que o Senhor não sopra na célula aqui de casa? Eu chamo todo mundo, preparo o lanche,
organizo tudo. E não acontece. Entende? Ou você vai ter que fazer como eu tive que fazer depois. Eu não estou dando mais conta. Eu não quero mais essas pessoas aqui. Porque a gente tem que tomar cuidado com as nossas orações, porque Deus escuta. Eu falava, dai-me vida, sabe? Eu achava tão bonita aquela oração de John Knox na Escócia, né? Senhor, dai-me a Escócia ou retire a minha vida, né? Eu achava bonito isso, né? Eu orava, Deus, dai-me vidas ou tire a minha vida, sabe? E eu orava, e Deus começava a mandar a gente, eu não aguentava, eu falava, Deus, me ajuda, pelo amor de Deus. Aí eu aprendi, né? Pai, os campos estão brancos, estão prontos para a colheita, né? Aí ele já não pede mais a colheita, ele fala, me envie os trabalhadores. Aí você vai aprendendo a orar com Jesus, vai aprendendo a orar com os evangelhos. Mas no começo eu achava tão lindo aquilo que eu orava, né? E depois não cabia mais gente em casa, não cabia mais gente no culto, né? Gente para fora. Aí o pessoal ficava bravo, que ralava o carro um do outro, aí parava o carro na frente, não achava de quem tinha parado atrás. Sabe aquelas loucuras, não? Eu falava, Deus, me ajuda. Mas você que pediu. Você falou, me dá vidas. Está aí as vidas. Cuida delas agora. Claro que eu estou brincando com algumas coisas, mas a grande questão é que Deus está fazendo algo muito grande. E por que muitos de nós ainda não fazemos parte disso? É porque talvez ainda o Espírito não soprou, o vento não soprou. E a gente às vezes se cansa, às vezes se frustra, não é verdade? Acontece. Às vezes alguns deixam a gente no meio do caminho. Aconteceu com Jesus também. Aconteceu com Paulo também. Aconteceu com os heróis da fé também. Aconteceu com o meu pastor. Aconteceu comigo. Vai acontecer com você também. Mas a grande questão é que nós estamos tão focados naquilo que Deus está fazendo, que nós não vamos parar por conta de ressentimentos, não é verdade? De frustrações. Imagina se Jesus, ele não tivesse ido falar com Pedro depois que ele ressuscitou. Eu não vou falar com ele não, ele me negou. E eu avisei ele ainda. Ele errou sabendo. Mas foi isso que Jesus fez ou não? Ele foi lá. Pedro tinha voltado a pescar. Entende? E depois Pedro lidera a primeira grande salvação em massa em Pentecostes. 3.000, depois 5.000, depois já não se podia mais contar as multidões. Eu acho que isso pode acontecer aqui. O vento só precisa soprar. Se a equipe de louvor puder vir aqui, eu quero dar um exemplo meu, bem pedagógico, bem lúdico, mas que fez tanto sentido para mim. Quando eu cheguei em Bauru, eu já tinha vivido tanta experiência com Deus, sabe? Já tinha visto tantas pessoas se converterem, já tinha visto bruxas se converterem, pai de santos se converter, conversões tão impactantes. Casais que estavam há mais de 14 anos divorciados se reconciliarem, tantas coisas lindas, né? Tantas curas, né? Tantas manifestações de Deus. E lá em Bauru eu passei tanta dificuldade, que eu não tinha passado toda essa dificuldade no início em Marília. E isso é um risco de quando a gente acha que a gente sabe tudo, né? Na minha cabeça, mesmo que inconsciente, eu pensava assim, nossa, né, eu já fiz aqui, eu já sei o que eu tenho que fazer. E aí é um perigo grande, a gente começa a ficar bom em fazer a obra de Deus sem Deus, né? A gente sabe fazer, e a gente esquece de falar, Deus, espera um pouquinho, que nós estamos fazendo aqui, a gente sabe, não precisa vir aqui, né? E sem perceber, eu estava fazendo isso em Bauru. Eu falei, Deus, não é possível, né? O Senhor me manda para cá, 7 meses lockdown, já faz 1 ano que nós estamos em pandemia, eu não consigo fazer culto. Malemar, a gente está conseguindo fazer célula. Eu estou com a minha família aqui. O que eu vou fazer? Eu vou voltar. Né? Fazer que nem Pedro, voltar a pescar.
E aí, o Espírito Santo falou assim: você lembra um dia que você foi soltar pipa lá? Na oficina do seu pai? Eu falei, lembro. Nossa, tantas vezes, né? E eu falei, nossa, talvez ele está querendo ministrar alguma coisa com meu pai, né? Eu falei, lembro. Nossa, foram tantas vezes. Ele, mas teve uma que você olhava longe e você viu um monte de pipa no alto. E aí você desceu lá num campinho de terra, você pegou a sua pipa e você corria para lá, aí ela subia um pouquinho, aí você parava de correr, ela caía, aí você corria para o outro lado, e aí ela subia um pouquinho, aí você parava de correr, ela caía, aí você fez isso até que você cansou, lembra? Eu falei, nossa, lembra aquele dia? Eu corri, verdade. Aí ele falou, por que você correu? Aí eu falei, porque não tinha vento. Aí ele, exatamente. E aí você fez tudo certo. Você fez o cabreço certinho, mediu, fez a rabiola da pipa certinha, colocou lá, encapou ela com papel de seda, do jeito que você quis. Estava tudo certo, não estava? Estava. Só não tinha o vento. E assim vai ser sua vida aí em Bauru, se você continuar fazendo isso. Você está fazendo tudo certo. Só que sem o vento, você vai fazer, vai correr, até as suas forças acabarem. E você não vai sair do lugar. Aí eu falei, Deus, mas é o que eu mais quero. Eu quero que o Senhor sopre aqui também. Você acha que eu saí de Marília e vim para Bauru para ficar correndo atrás do vento? Aí ele, mas é o que você está fazendo, só está fazendo. Você não está cultivando mais. Você aprendeu a fazer as coisas. Aí eu comecei a chorar, me arrepender, pedir perdão. E eu falei, Deus, a conversa, um diálogo. Eu falei, mas lembra uma vez que eu estava em Santos, na praia, com meu pai, e estava um vento tão forte, as ondas, e eu não ia poder entrar na piscina. E aí lá tem umas pipas grandes, lá em São Paulo a gente chama de Maranhão, eu não sei como vocês chamam aqui, umas pipas bem grandes assim. E eu fiquei ali infernizando meu pai, até que ele me comprou uma. Eu falei, pai, eu não vou poder entrar na água, as ondas estão muito fortes, deixa eu empinar a pipa. Aí ele falou, essa pipa é do seu tamanho, rapaz, você não vai ao vento que está. E aí eu peguei ela, eu nem precisei chegar onde ele falou, o vento já estava ventando, e eu só fui soltando a linha, não precisei fazer nada, e o vento foi levando ela. Aí fui descarregando a linha, aí eu fiquei segurando. No final ela é amarradinha, e estava só aqui, ó. E o vento ela fazia assim, ó, forte, até que estourou a linha, e ela foi embora assim. Aí eu falei, você lembra esse dia, Deus? Esse dia foi tão especial, porque eu não precisei correr. O vento arrancou ela da minha mão, e eu só fui soltando, só fui dando linha, até que ela arrebentou. Aí eu comecei a orar, falei, Deus, sopra o teu vento aqui na nossa cidade, sopra em Bauru. Eu não quero ficar correndo atrás do vento, eu não quero me cansar, eu não quero só fazer. Sabe, se o Senhor soprar aqui, na verdade eu nem preciso fazer nada. Eu só preciso segurar a latinha para eu fingir que eu estou fazendo alguma coisa. E ela vai. E eu falei, eu prometo que eu vou fazer que nem aquela latinha, eu não vou ficar segurando. Se o Senhor quiser arrebentar a linha para essa pipe longe, pode levar ela. Eu só peço para o Senhor soprar aqui na nossa cidade, na nossa igreja. E foi tão especial porque na hora que eu me levantei, ele não falou mais nada.
Lembra como eu falei? É um cultivo. Tem dias que ele fala, às vezes fica 2 meses sem falar nada, mas eu estou lá falando, esperando, porque eu estou cultivando. Sabe, eu aprendi que nós temos que sempre honrar a nossa fé. E de quando em quando a nossa fé nos honra. E o vento soprou em Bauru. E o vento soprou ainda na pandemia. E quando o vento sopra é tão especial, porque nós ficamos quase 2 anos sem poder ter culto, né? Problemas com a pandemia que todo mundo teve. Aí nós tivemos um problema com o nosso governador. Aí depois a nossa prefeita brigou com o governador. E aí a gente ficou fechado e o estado inteiro aberto. E os ônibus chegavam com os fiscais de São Paulo. E eles entravam na igreja com uma trena. E eles faziam assim, ó. Se não tiver 1,5 metro vai ser multado. E eles mediam o espaçamento das cadeiras. Tá com a máscara com o nariz para fora, vai tomar uma multa. Aqui tinha que ter uma placa, não tem, vai tomar uma multa. Aqui tinha que ter mais um display de álcool em gel porque é uma porta, não tem, vai tomar outra multa. E eles começaram a fazer isso nas igrejas, nos shoppings. Eu falei, Deus, e como é que vai ser quando puder voltar, né? Eu nem sabia quantas pessoas tinham na igreja. A gente fazia um culto online ruim, mas ruim, porque a gente não tinha câmera, fazia pelo celular. A gente até deixou no nosso canal no YouTube, para a gente lembrar de onde Deus tirou a gente. E aí, quando nós fechamos para o lockdown, nós tínhamos umas 100 pessoas mais ou menos, 100, 120. E aí no primeiro culto que nós tivemos mais de 500 pessoas no culto. E aí eu pergunto para vocês acham que foi um celular? Uma transmissão ruim? Não foi. Não foi. Pastor, faz 1 ano que eu estou assistindo os cultos online. Aí eu, sério? Nossa, esse aí tem fé. Porque eu não ia dar conta desse tipo, porque os cultos eram muito ruins online. Porque imagina, só um celularzinho, e aí tinha que mostrar o teclado, né? Não tinha câmera. Aí mostrava um pouco quem estava cantando. Aí na hora de pregar, colocava aqui na frente. E eu tenho uma dificuldade de pregar parado. Eu gosto de andar. Então eu não podia andar muito, senão o celular tinha que ficar mexendo. Não tinha tripé, é uma loucura. E aí depois nós tivemos um outro problema, que foi o problema das variantes, né? Foi a Delta, depois foi a Omicron. Então nós fechamos de novo lá. Mas o vento estava soprando. Eu já não estava mais preocupado com nada. Aí nós ficamos mais 2 meses fechados. E aí quando nós abrimos, já tinha 800 pessoas, não cabia num culto, tivemos que fazer 2. E aí nós começamos a trabalhar. E aí o Senhor começou a dar direções. E aí nós abrimos uma escola, aí alugamos um clube, e foi uma loucura. Pastor, mas vocês tinham dinheiro para isso? Claro que não, nunca tivemos dinheiro. Mas como é que foi? O vento soprou. As contas não fecham, nunca fecharam, mas sempre dá certo no final, né? As documentações não saem, mas saem no final. Por quê? Porque o vento soprou. As curas acontecem no meio das crianças, no meio dos jovens. Mas como é que isso acontece? Eu não sei, mas o vento soprou. O vento soprou. Pastor, mas como é que essas pessoas chegam na igreja? Eu também não sei, mas elas chegam. E como é que acontecem os milagres, as curas? É Ele. Mas entenda que o vento precisa soprar primeiro. Talvez seja um momento da gente parar um pouquinho de fazer, porque a gente é tão bom, não é verdade? A gente faz tudo tão organizado, tão metódico, tão lindo, tão maravilhoso. Só que aí o vento não vem, e aí eu tenho que correr. E corro. E eu tento fazer o contravento. E eu tento fazer isso, e eu tento fazer aquilo. E a gente sabe que nunca foi por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Por isso que a expectativa do meu coração é que o Espírito Santo sopre na sua vida essa noite.
que Ele sopre na sua casa essa noite, que Ele sopre no seu casamento, que Ele sopre no seu ministério, que Ele sopra nessa igreja. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.